Bem-vindos ao Postulados e Teoremas. Hoje iniciaremos o estudo da geometria plana e faremos isso com o estudo dos triângulos. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Bom, vamos começar a falar dos triângulos pelos ângulos, né? Afinal de contas, o nome triângulos vem da quantidade de ângulos que essa figura geométrica tem. Chamamos de ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem não colineares. Isso significa que nós estamos falando de duas semirretas com origem no mesmo ponto e não alinhadas. A gente nota aqui que o ângulo AOB é formado pela reunião do segmento OA com o segmento OB. O ponto O é o vértice do ângulo, enquanto as semirretas OA e OB são os lados. O interior do ângulo é convexo. Os pontos do seu interior são pontos internos ao ângulo. Aqui estão os pontos do interior do ângulo, e ele é uma figura convexa, porque se eu unir quaisquer dois pontos através de um segmento de reta, esse segmento estará totalmente contido dentro do ângulo. A reunião do ângulo com seu interior é o que a gente chama de setor angular, ou ângulo completo, também chamado de ângulo convexo. Então, os lados do ângulo com o seu interior a gente chama de ângulo completo ou ângulo convexo. O exterior é o conjunto dos pontos que não pertencem ao ângulo AOB, nem ao seu interior, ou seja, nem estão sobre o segmento, nem estão no interior do ângulo. O exterior de um ângulo é côncavo. Por que o exterior não é convexo? Porque se eu pegar dois pontos no exterior do ângulo e ligá-los por um segmento, a gente vai perceber aqui que o segmento passa por dentro do ângulo. Professor, mas se eu pegar esses dois pontos aqui, o segmento não vai passar por dentro do ângulo. É verdade. Mas basta que exista a possibilidade disso acontecer para que eu chame o exterior do ângulo de côncavo. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se e só se um lado deles é também lado do outro. A gente percebe aqui que o lado AO pertence tanto ao ângulo AOB quanto ao ângulo AOC. Então, o ângulo AOB é consecutivo ao ângulo AOC. É o que está escrito aqui. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se e só se não têm pontos internos comuns. Então, para que ângulos sejam adjacentes, primeiro eles devem ser consecutivos. E depois, eles não podem ter nenhum ponto interno comum. Aqui nós vemos que o ângulo AOB e o ângulo BOC não possuem pontos internos comuns. Está aqui, esse ângulo é o ângulo AOB e esse ângulo é o ângulo BOC. Eles não possuem pontos internos comuns. Quando isso acontece, a gente diz que eles são adjacentes. A gente percebe aqui que o lado OB é lado tanto do ângulo AOB quanto do ângulo BOC. Ângulos opostos pelo vértice. A gente chama de OPV. Dois ângulos são opostos pelo vértice se e só se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Vamos visualizar o que vem a ser isso aqui. A semirreta OA é oposta à semirreta OC. A semirreta OB é oposta à semirreta OD. Quando isso ocorre, a gente diz que o ângulo AOB e o ângulo COD são opostos pelo vértice. Vale ressaltar que duas retas concorrentes determinam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Essas daqui são retas que são concorrentes, concorrem a esse ponto O comum entre as duas. Duas retas com um ponto concorrente formam dois ângulos opostos pelo vértice, é o que está dizendo aqui. Bissetriz. Uma semirreta OB interna a um ângulo AOC é bissetriz do ângulo AOC se e só se
o ângulo AOB for congruente ao ângulo BOC. Vamos visualizar o que está sendo dito aqui. Nós temos aqui o ângulo AOC, que está dividido pela semirreta AOB em dois ângulos congruentes, com a mesma medida. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, todo AOC, foi dividido pela semirreta OB em dois pedaços do mesmo tamanho. Essa semirreta OB, nesse caso, é chamada de bissetriz do ângulo AOC. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice do ângulo, exatamente aqui no ponto O, e que o divide em dois ângulos congruentes. O ângulo AOB é congruente ao ângulo BOC. Classificação dos ângulos. Ângulos retos. O ângulo reto é todo aquele que é congruente ao seu suplementar. Dito de outro modo, é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Afinal de contas, se eu somar 90 graus com 90 graus, eu terei o resultado 180 graus. Então, todo ângulo reto mede 90 graus. Ângulos agudos. Um ângulo é agudo quando tem medida menor que o ângulo reto. Ou seja, um ângulo é chamado agudo quando sua medida está entre 0 e 90 graus, podendo ser 30 graus, 45 graus, 60 graus. Todos esses ângulos são ângulos agudos. Já os ângulos obtusos são os ângulos que estão compreendidos entre o ângulo reto e o ângulo raso. Em outras palavras, é o ângulo que tem medida entre 90 graus e 180 graus. Portanto, 100 graus, 120 graus, 135 graus são todos ângulos obtusos, porque suas medidas estão entre 90 e 180 graus. Ângulos rasos são os ângulos cujos lados são semirretas opostas. A gente tem aqui duas semirretas, OA e OB, e essas semirretas são opostas, têm sentidos opostos. Quando isso acontece, eu digo que esse ângulo é um ângulo raso. Dito de outro modo, o ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus, ou seja, meia volta. Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. A gente diz que um é suplemento do outro. A gente vê aqui na figura que os ângulos AOB e AOC são suplementares. Aqui a gente percebe visualmente que se somarmos o ângulo AOB ao ângulo AOC, a gente obtém meia volta. E a gente sabe que meia volta mede 180 graus. Ângulos complementares. Dois ângulos são complementares se a soma de suas medidas dá 90 graus. Um deles é chamado de complemento do outro. AOB e AOC são complementares nesse meu desenho, porque a gente percebe também visualmente que somando as medidas dos ângulos AOB e AOC, a gente obtém um ângulo reto, cuja medida a gente sabe que é 90 graus. Feita essa pequena introdução sobre o que é ângulo, na verdade uma revisão, do que vem a ser ângulos, a gente vai entrar propriamente dito na definição de triângulos. Dados três pontos A, B e C não colineares, ou seja, não alinhados, chamamos de triângulo ABC a reunião dos segmentos AB, BC e AC. Denotamos triângulo ABC igual a AB, união com BC, união com AC. Por que é que esses pontos não podem ser colineares? Porque se esses pontos estiverem alinhados, eu não consigo formar um triângulo. Então, eles devem estar minimamente desalinhados, ou seja, devem ser minimamente não colineares, para que eu consiga formar um triângulo com esses pontos. Elementos do triângulo. A gente já começou a falar disso no slide anterior, mas vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Vértices. Os pontos A, B e C são os vértices do triângulo ABC. Estão aqui, os pontos A,
B e C são chamados vértices desse triângulo. Lados do triângulo. Os segmentos AB de medida C, está aqui. AC de medida B, está aqui. E o BC de medida A são os lados desse triângulo ABC. Ângulos. Os ângulos BAC ou simplesmente A, que é esse ângulo aqui. O ângulo ABC ou simplesmente B, que é esse ângulo aqui. E o ângulo ACB ou simplesmente C, que é esse ângulo aqui, são os ângulos desse triângulo ABC. Os lados AB, AC e BC e os ângulos CB e A são opostos. É o que a gente percebe aqui, ó. O lado AB é oposto ao ângulo C. O lado AC é oposto ao ângulo B. E o lado BC é oposto ao ângulo A. O interior de um triângulo é uma região convexa. Os pontos do interior do triângulo são chamados de pontos internos. A gente já viu quando que uma figura é convexa. Se a gente pegar quaisquer pontos internos de um triângulo e ligá-los, formando um segmento de reta, esse segmento estará totalmente contido dentro do triângulo. E é por isso que a gente o chama de uma figura convexa. O exterior de um triângulo é uma região côncava. Os pontos do exterior são chamados de pontos externos do triângulo ABC. A gente também já viu que se a gente pegar dois pontos externos ao triângulo, a gente vai perceber que o segmento que une esses dois pontos passa por dentro do triângulo. E isso faz com que os pontos externos, a região externa, seja uma região côncava, ok? A reunião do triângulo com os pontos do seu interior é chamada de superfície triangular ou superfície do triângulo. Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto aos seus lados ou quanto aos seus ângulos. Quanto aos lados, os triângulos podem ser equiláteros, isósceles ou escalenos. Eles são equiláteros quando têm os três lados congruentes. São isósceles se e só se têm dois lados congruentes. E são escalenos se dois lados não são congruentes. Aqui nós temos o triângulo equilátero com os três lados congruentes com a mesma medida. Aqui nós temos o triângulo isósceles com dois lados congruentes. E aqui nós temos o triângulo escaleno com dois lados não congruentes. É mais comum, a grosso modo, a gente dizer que o triângulo escaleno é o triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes. No triângulo isósceles, o lado não congruente é chamado de base e o ângulo oposto é o ângulo do vértice. Então, esse lado é chamado de base, o lado que não é congruente, e o ângulo oposto é chamado de ângulo do vértice. Importante salientar que todo triângulo equilátero é também isósceles. Isso porque a definição de triângulo isósceles abrange os triângulos equiláteros, uma vez que para ser isósceles, o triângulo deve ter dois lados congruentes. Como o equilátero tem três lados congruentes, o triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Quanto aos ângulos, os triângulos podem ser retângulos, acutângulos ou obtusângulos. Serão retângulos se tiverem um ângulo reto. Serão acutângulos se tiverem os três ângulos agudos. E serão obtusângulos se tiverem um ângulo obtuso. Aqui nós vemos o ângulo reto. O ângulo é reto em B, fazendo com que esse triângulo ABC seja retângulo em B. Aqui nós temos os três ângulos agudos, ângulos que estão entre 0 e 90 graus, por isso esse triângulo é acutângulo. E aqui nós temos um ângulo obtuso, um ângulo que está entre 90 e 180 graus, é por isso que esse triângulo é chamado de obtusângulo. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é sua hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos do triângulo. A gente também costuma dizer que a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo.
Congruência de triângulos. Um triângulo é congruente a outro se e só se é possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de modo que seus lados são ordenadamente congruentes aos lados do outro triângulo e seus ângulos são ordenadamente congruentes aos ângulos do outro triângulo. Vamos ver isso aqui graficamente para a gente entender. A gente percebe aqui dois triângulos ABC e o triângulo AB'C', e a gente nota que os lados são ordenadamente congruentes. Esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse. E, além disso, os ângulos também são ordenadamente congruentes. Esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse. Quando isso acontece, eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes. Aqui, exatamente, resumidamente, o que eu acabei de falar, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B'C', exatamente porque o lado AB é congruente ao lado A'B' e o ângulo A é congruente ao ângulo A'. O lado AC é congruente ao lado A'C' e o ângulo B é congruente ao ângulo B'. O lado BC é congruente ao lado B'C' e o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Casos de congruência. Vamos ver quando é que a gente pode afirmar que dois triângulos são congruentes. A definição de congruência de triângulos dá todas as condições que devem ser satisfeitas para que dois triângulos sejam congruentes. Essas condições são totais, ou seja, caso atendidas, eu posso afirmar que os triângulos são congruentes. Primeiro caso, o caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido por eles, então eles são congruentes. Esses triângulos têm dois pares de lados congruentes, esse congruente a esse e esse congruente a esse. Se os ângulos compreendidos entre esses lados congruentes forem congruentes, então esses triângulos são congruentes. Decorre do postulado acima que se um triângulo tem dois lados congruentes, então os ângulos opostos a esses lados são congruentes. Ou seja, se esse lado é congruente a esse, significa que seus ângulos opostos são também congruentes. Se esse lado é congruente a esse, significa que seus ângulos opostos também serão congruentes. Se um triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Esse é o teorema do triângulo isósceles. Decorre desse postulado que esses ângulos serão congruentes no triângulo isósceles. Segundo caso, ângulo, lado, ângulo. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e dois ângulos a ele adjacentes, esses triângulos são congruentes. Esse lado é congruente a esse, e os ângulos adjacentes a esses lados também são congruentes. Isso me dá a certeza de que esses triângulos são congruentes. Se o ângulo C é congruente ao ângulo C', os lados opostos a esses ângulos serão congruentes. Se o ângulo B' é congruente ao ângulo B, os lados opostos a esses ângulos também serão congruentes. E aí eu fico com dois triângulos que têm os três lados congruentes. Logo, eu posso, com certeza, afirmar essa congruência. O postulado acima confirma a recíproca do teorema do triângulo isósceles. Se um triângulo possui dois ângulos congruentes, então esse triângulo é isósceles. Terceiro caso, lado, lado, lado. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes os três lados, então esses triângulos são congruentes. A gente viu no primeiro e no segundo caso que a gente acaba caindo nesse caso de congruência. Se esse lado é congruente a esse, se esse lado é congruente a esse, se esse lado é congruente a esse, eu posso afirmar com certeza que esses triângulos são congruentes. Quarto caso de congruência de triângulos. Lado, ângulo, ângulo oposto. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, então esses triângulos são
congruentes. Aqui nós temos os lados congruentes, aqui os ângulos adjacentes a esses lados congruentes, e aqui os ângulos opostos a esses lados também congruentes. Quando isso ocorre, eu digo que esses triângulos são congruentes. A gente sabe que esse lado, que é oposto ao ângulo B, é congruente a esse lado, que é oposto ao ângulo B'. E isso me leva a concluir que o terceiro lado do triângulo ABC também é congruente ao terceiro lado do triângulo A'B', C', confirmando a congruência desses dois triângulos. Um caso especial de congruência em triângulos retângulos. Se dois triângulos retângulos têm ordenadamente congruentes um cateto e a hipotenusa, então esses triângulos são congruentes. Isso é muito tranquilo da gente perceber. O lado AC é lado do triângulo ABC e também é lado do triângulo AC', e, portanto, como ele é um cateto comum aos dois triângulos, eu nem preciso me esforçar muito para enxergar a congruência. Caso as hipotenusas também sejam congruentes, ou seja, caso o lado AB seja congruente ao lado AC', eu tenho a certeza de que o lado BC será congruente ao lado CC'. Em outras palavras, eu tenho a certeza de que esses catetos serão congruentes, caindo assim no terceiro caso de congruência, lado, 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 e, portanto, eu tenho a certeza de que esses triângulos serão congruentes. Mediana de um triângulo. A mediana é um segmento com extremidades no vértice e no ponto médio do lado oposto. É o que a gente vê aqui, ó. A gente tem uma extremidade da mediana no vértice A e a outra extremidade no lado oposto, no ponto médio do lado oposto. O que vem a ser o ponto médio? O ponto médio divide o lado BC em dois pedaços congruentes, com a mesma medida. M1 é o ponto médio do lado BC, é o que está aqui. Esse M1 é o ponto médio. A M1 é a mediana relativa ao lado BC. A M1 é a mediana relativa ao lado BC. A M1 é a mediana relativa ao vértice A. Ela sai do vértice A, logo ela é a mediana relativa ao vértice A. Concluímos então que o triângulo possui três medianas, exatamente. A mediana relativa ao ângulo B e a mediana relativa ao ângulo C. Bissetriz interna do triângulo. A bissetriz interna é o segmento com extremidades num vértice e no lado oposto, que divide o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. É o que a gente vê aqui, ó. A bissetriz tem extremidades no vértice e no lado oposto, e divide esse vértice em dois ângulos que são congruentes. O ponto S1 pertence ao segmento BC. O ponto S1 pertence ao segmento BC, que é esse lado do triângulo. O ângulo S1AB, S1AB, que é esse daqui, é congruente ao ângulo S1AC, S1AC, que é esse daqui. A S1, o segmento AS1, é a bissetriz relativa ao lado BC. Também podemos dizer que esse mesmo segmento é a bissetriz relativa ao vértice A. Com isso, a gente conclui que o triângulo também possui três bissetrizes internas: a bissetriz relativa ao ângulo A, a bissetriz relativa ao ângulo B e a bissetriz relativa ao ângulo C. Desigualdade nos triângulos. Ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então os ângulos opostos a eles não são congruentes, e o maior deles está oposto ao maior lado. Isso é o que facilita a visualização da hipotenusa no triângulo retângulo. Como o triângulo retângulo tem pelo menos dois lados não congruentes, ou seja, pelo menos a hipotenusa e os catetos não serão congruentes, o maior ângulo será oposto ao maior lado. É por isso que eu tenho o ângulo reto oposto à hipotenusa. Ao maior ângulo opõe-se o maior lado.
Se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então os lados opostos a eles não são congruentes e o maior deles está oposto ao maior ângulo. De igual modo, eu terei no triângulo retângulo pelo menos dois ângulos não congruentes, o ângulo reto e os outros ângulos do triângulo retângulo. E isso faz com que o maior lado do triângulo retângulo seja o lado oposto ao maior ângulo, ao ângulo reto. E é por isso que eu identifico a hipotenusa com certa facilidade. A desigualdade triangular. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Ou seja, o lado A é menor do que a soma do lado B com o lado C. O lado B é menor do que a soma do lado A com o lado C. E, por fim, o lado C é menor do que a soma do lado A com o lado B. Essas relações podem ser resumidas como se segue. O módulo de B menos C deve ser menor do que A, que deve ser menor que B mais C. Esse enunciado é muito famoso. No desenho geométrico, as construções dos triângulos o utilizam como ponto de partida. Dito de outra maneira, não é possível construirmos um triângulo caso a soma de dois de seus lados seja menor que o terceiro. Paralelismo. Duas retas são paralelas se e somente se são coincidentes, ou seja, iguais, ou são coplanares e não têm nenhum ponto comum. Pessoal, é muito comum desde o ensino fundamental a gente aprender que duas retas são paralelas quando elas não possuem ponto comum, quando elas não se interceptam. Isso não está errado, mas está incompleto. Quando duas retas são coincidentes, a gente também diz que essas retas são paralelas, ok? Bom, aqui nós temos duas retas coincidentes porque a reta A e a reta B estão uma sobre a outra. A igual a B, o que implica A paralela a B. Aqui nós temos duas retas A e B coplanares. A palavra coplanar significa mesmo plano. Elas estão no mesmo plano e não possuem nenhum ponto comum. A está contido no plano alfa, assim como B está contido no plano alfa, e a interseção entre as retas A e B é vazia. Quando isso ocorre, eu também digo que a reta A é paralela à reta B. Sejam duas retas A e B distintas, paralelas ou não, e T uma reta concorrente com A e B, T é uma transversal de A e B. Aqui nós temos duas retas, A e B, paralelas ou não. Aqui são paralelas, aqui não. Se T é concorrente com A e B ao mesmo tempo, a gente diz que T é transversal a A e B. Os ângulos numerados nas figuras são chamados ângulos alternos, no caso do ângulo 1 e o ângulo 7, ângulo 1 e ângulo 7. No caso dos ângulos 2 e 8, 2 e 8. No caso dos ângulos 3 e 5, 3 e 5. E no caso dos ângulos 4 e 6, 4 e 6. Por que é que são chamados alternos? Porque estão cada um desses pares de ângulos de um dos lados da transversal. A gente ainda pode chamar os alternos de alternos internos, que é o caso do 3 e do 5 e do 4 e do 6. São alternos porque estão cada um de um lado da transversal e são internos porque estão compreendidos entre as retas A e B. Ou podem ser alternos externos, que é o caso dos ângulos 1 e 7 e 2 e 8. São alternos porque estão cada um de um lado da transversal e são externos porque estão na região que não está compreendida pelas retas A e B. Os ângulos também podem ser correspondentes, eu vou marcá-los aqui em amarelo. Os ângulos 1 e 5 são correspondentes, 1 e 5. Os ângulos 2 e 6 são correspondentes, 2 e 6. Os ângulos 3 e 7 e os ângulos 4 e 8. 3 e 7, 4 e 8. Esses ângulos a gente chama de ângulos correspondentes. E por fim, os colaterais, que eu vou fazer aqui de verde, são os ângulos 1 e 8. Tá aqui o ângulo 1 e o ângulo 8. Os ângulos 2 e 7,
o 2 e o 7, os ângulos 3 e 6, 3 e 6, e os ângulos 4 e 5, 4 e 5, são chamados de colaterais. Recebem esse nome porque estão do mesmo lado da transversal. Os colaterais também podem ser internos, que são os casos 3 e 6, 4 e 5, são colaterais porque estão do mesmo lado da transversal e são internos porque estão na região compreendida entre as retas A e B. E também podem ser colaterais externos, que é o caso dos ângulos 1 e 8 e dos ângulos 2 e 7. São colaterais porque estão do mesmo lado da transversal e são externos porque estão na região que não está compreendida pelas retas A e B. O mesmo ocorre quando as retas A e B são paralelas. Existência da paralela. Se duas retas coplanares distintas e uma transversal determinam ângulos alternos ou ângulos correspondentes congruentes, então essas duas retas são paralelas. Dito de outro modo, eu tenho a certeza de que duas retas são paralelas caso elas sejam cortadas por uma transversal e essa transversal forme com essas duas retas ângulos alternos ou ângulos correspondentes que tenham a mesma medida. Unicidade da paralela. Por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada. Isso é fato, né? Se eu tenho uma reta e um ponto dado, por esse ponto passa apenas uma reta paralela à reta dada. Aqui eu fiz o esquema de duas retas A e B cortadas por uma transversal T que forma com essas duas retas um ângulo beta e um ângulo alfa alternos e congruentes. Isso me basta para ter a certeza de que a reta A é paralela à reta B. Ângulo externo. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Vamos entender o que foi dito aqui. Esse ângulo C é o ângulo adjacente a esse ângulo externo. Isso significa que se eu somar os outros dois ângulos que não são adjacentes ao ângulo externo, eu obterei a medida desse ângulo externo. É isso que está escrito aqui. A medida do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Soma dos ângulos de um triângulo. A soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual a dois ângulos retos. Ele está dizendo que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 90 mais 90. E isso é 180 graus. Certo? É isso que está dizendo aqui. Vamos entender aqui graficamente, vamos visualizar geometricamente o que está sendo dito. Bom, eu estou vendo aqui que se eu somar o ângulo externo E com o seu adjacente C, eu obtenho uma meia volta, cuja medida a gente conhece, 180 graus. Então é isso que está escrito aqui. A soma do ângulo externo com o ângulo adjacente C é igual a 180. Mas eu disse no slide anterior que o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele, ou seja, E igual a A mais B. Se eu substituir o valor de E na equação de cima, eu obtenho que A mais B mais C é igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos três ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Em outras palavras, em dois ângulos retos. Ângulos de lados paralelos. Dois ângulos de lados respectivamente paralelos são congruentes ou suplementares. Baseado no que vimos sobre paralelas cortadas por transversais, a gente nota que alfa e gama são ângulos congruentes, assim como gama e beta. Então eu posso afirmar que beta e alfa também são congruentes. De igual modo, a gente nota que alfa' é congruente a beta'. Logo, eu posso dizer que alfa' é igual a beta', ou seja, tem a mesma medida. Com isso, eu também posso afirmar que alfa mais beta' é igual a 180, ou que alfa' mais beta é igual a 180. Como beta é igual a alfa e alfa é igual a beta, eu posso afirmar
que esses ângulos são suplementares e que esses ângulos também são suplementares. Triângulo equilátero. Num triângulo equilátero, cada ângulo mede 60 graus. Como o triângulo é equilátero, os três lados do triângulo são iguais. Usando o teorema do triângulo isósceles, eu posso afirmar que, como o lado CA é igual ao lado CB, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo B. Como o lado AB é igual ao lado AC, o ângulo B tem a mesma medida do ângulo C. Como A igual a B e B igual a C, eu posso dizer que os três ângulos são iguais. Como a soma dos três ângulos deve ser igual a 180, nós já vimos isso quando estudamos os ângulos do triângulo, A será igual a B, que será igual a C, que será igual a 60 graus. Todo triângulo equilátero é também equiângulo. Ele tem tanto os lados iguais quanto os ângulos iguais, e cada ângulo mede 60 graus. Perpendicularidade. Duas retas são perpendiculares se e só se são concorrentes e formam ângulos adjacentes suplementares congruentes. Aqui nós temos o resumo do que foi dito. A é perpendicular a B se e somente se a interseção de A com B for um ponto P e, além disso, o ângulo A1PB1 for igual ao ângulo A1PB2, ou seja, esse ângulo for igual a esse aqui. Duas semirretas são perpendiculares se e somente se estão contidas em retas perpendiculares e têm um ponto comum. Semirretas são perpendiculares se elas estiverem contidas em retas suportes que são perpendiculares. O mesmo acontece com segmentos de retas. A gente diz que os segmentos são perpendiculares se eles estão contidos em retas suportes que são perpendiculares. O ângulo A1PB1 é reto se a semirreta A1 é perpendicular à semirreta B1. Se a semirreta A1 for perpendicular à semirreta B1, esse ângulo A1PB1 será um ângulo reto. É isso que está dizendo aqui. Retas oblíquas. Se duas retas são concorrentes, mas não são perpendiculares, a gente diz que essas retas são oblíquas. Traduzindo o que foi dito ali em cima, a gente diz que se R, interseção com S, for igual ao ponto P, e R não for perpendicular a S, então essas duas retas são oblíquas. Aqui a gente vê o ponto P, o ponto de interseção entre as retas R e S, mas a gente percebe que essas retas não formam ângulos de 90 graus, ângulos retos, e, portanto, elas são oblíquas. Existência e unicidade da perpendicular. Num plano por um ponto P de uma reta R, existe uma única reta S perpendicular a R. Isso é bastante óbvio. Se eu tenho uma reta, por um ponto sobre essa reta R, passa apenas uma perpendicular. Por um ponto P fora de uma reta R, passa uma única reta S perpendicular a R. Também, se eu tenho aqui um ponto que está fora da reta R, aqui a reta R e aqui a reta S, por esse ponto fora da reta R, passa apenas uma reta perpendicular à reta R. Altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta perpendicular à reta suporte de um lado do triângulo com extremidades nessa reta e no vértice oposto ao lado considerado. Vamos entender o que foi dito aqui. A altura de um triângulo é perpendicular a um dos lados do triângulo, nesse caso, do lado A. Aqui também eu tenho a altura desse triângulo perpendicular também ao lado A. De igual modo, no último triângulo, eu também tenho a altura perpendicular ao lado A. Lembrando que essa perpendicular sai de um dos vértices. Com essas informações, eu chego à conclusão de que o triângulo tem três alturas, uma altura relativa a cada um dos lados do triângulo. H1 é a interseção da reta BC com a perpendicular a ela, conduzida por A.
H1 é a interseção da reta BC com a perpendicular a ela conduzida por A, ou seja, que passa pelo vértice A. A H1 é a altura relativa ao lado BC do triângulo. A gente ainda pode dizer que a H1 é a altura relativa ao lado A. Isso porque a altura, nesse caso, é perpendicular a esse lado A. Ou ainda, a H1 é a altura relativa ao vértice A, porque a altura é conduzida pelo vértice A. Isso nos 3 triângulos que eu dei como exemplo aqui. H1 é chamado pé da altura. É o ponto mais baixo da altura, né? Está aqui o H1. Mediatriz de um segmento. A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. A reta que passa pelo ponto médio desse segmento, ou seja, divide esse segmento em 2 pedaços iguais, é chamada de mediatriz. Projeção de um ponto sobre uma reta. A gente chama projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta ao ponto de interseção da reta com a perpendicular a ela conduzida por aquele ponto. Em outras palavras, se eu tenho aqui o ponto P, basta eu traçar uma perpendicular à reta R, que passa por esse ponto P, para eu obter a projeção ortogonal do ponto P, P', sobre essa reta R. Projeção de um segmento sobre uma reta. A projeção de um segmento de reta AB não perpendicular a uma reta R sobre esta reta é o segmento de reta A'B', em que A' é a projeção de A sobre R e B' é a projeção de B sobre R. Vamos aqui voltar à projeção de um ponto sobre uma reta no slide anterior para a gente entender a projeção de um segmento sobre uma reta. Eu tenho aqui o ponto A, basta eu traçar a perpendicular à reta R, que passa por A, para eu poder obter a projeção A' sobre a reta R. O mesmo eu vou fazer com o ponto B. Traçando uma perpendicular que passa por B, eu obtenho sobre a reta R, uma perpendicular à reta R, eu obtenho sobre a reta R o ponto B'. Ligando A' com B' sobre a reta R, eu obtenho o segmento que é projeção sobre a reta R do segmento AB. O mesmo procedimento eu fiz no segundo exemplo. Aqui eu tenho o ponto A, se eu traçar uma perpendicular à reta R que passa por A, eu vou obter a projeção sobre a reta R, A'. Fazendo o mesmo com o B, traçando uma perpendicular que passa por B, perpendicular à reta R, eu vou obter a projeção B'. Ligando A' com B', eu obtenho o segmento, que é a projeção sobre a reta R do segmento AB. Segmento perpendicular e segmentos oblíquos a uma reta por um ponto. Se por um ponto P não pertencente a uma reta R conduzimos os segmentos PP', PA, PB, PC, PD e assim por diante, o primeiro, PP', perpendicular, e os demais, PA, PB, PC, PD e assim por diante, oblíquos a R, todos com uma extremidade comum P, e as outras extremidades P', A, B, C, D e assim por diante em R, então o segmento perpendicular é menor que qualquer dos oblíquos. Geometricamente é bem tranquilo a gente ver o que está sendo dito aqui. O que ele está dizendo é que o segmento P', por ser perpendicular ao segmento CD, ele será menor do que todos os outros segmentos oblíquos. O PB, o PA, o PC, o PD, todos esses segmentos que são oblíquos serão maiores do que a perpendicular PP', uma vez que todos eles têm origem em P e PP' é perpendicular, os demais são oblíquos, então todos os segmentos oblíquos serão maiores do que a perpendicular. É o que a gente vê aqui, tá vendo? Ó? Daqui de P até P' tem uma distância menor, por exemplo, do que de P até C'. Então, partindo do mesmo ponto, a perpendicular é sempre menor do que os segmentos oblíquos que passam por P. É por isso que a gente usa o conceito de perpendicularidade para calcular a distância entre ponto e reta. Por quê? Porque a perpendicular é a menor distância que existe entre um ponto
e uma reta. Aqui a gente colocou em notação matemática, né? Em linguagem matemática, PP' é menor do que PA, PP' é menor do que PB, PP' é menor do que PC, PP' é menor do que PD. Geometricamente a gente viu isso aqui. Segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes. Vamos dar uma olhada geometricamente no que foi dito? Eu tenho aqui a perpendicular PP' e tenho os segmentos oblíquos PB e PA. São oblíquos porque são concorrentes com o segmento CD, mas não formam um ângulo de 90 graus com esse segmento. Então, são oblíquos. Bom, como a projeção dos segmentos PB e PA são congruentes, quais sejam P'B é a projeção do segmento PB e P'A é a projeção do segmento PA. Como essas projeções são congruentes, eu posso afirmar que esses segmentos oblíquos são congruentes. É o que está escrito aqui. Segmentos oblíquos congruentes têm projeções congruentes. Também é verdadeiro. É a mesma análise que nós fizemos aqui. Se os segmentos PB e PA são congruentes, suas projeções serão congruentes. Ou seja, P'B e P'A serão congruentes. É o que está escrito aqui. De dois segmentos oblíquos de projeções não congruentes, o de maior projeção é maior. Também muito tranquilo da gente perceber isso aqui. Vamos para esse segundo triângulo aqui, ó. Eu percebo claramente que a projeção P'D é maior do que a projeção P'C. Isso significa que o segmento PD é maior que o segmento PC. Dito de outro modo, o segmento PD é maior que o segmento PC porque ele tem uma projeção maior. É isso que está dito aqui, ó. Aqui está dizendo que se P'C for maior que P'A, então PC é maior que PA. Vamos ver? Se a projeção P'C é maior do que a projeção P'A, é porque o segmento PC é maior que o segmento PA. De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior tem maior projeção. Como é óbvio, eu já falei isso aqui, né? O segmento que tem a maior projeção é maior que o segmento que tem a menor projeção. É isso que está escrito aqui. De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior forma com sua projeção ângulo menor. Aqui a gente precisa ter um certo cuidado. Vamos lá, ó. A gente vê que o segmento oblíquo PD é maior que o segmento PC. Logo, a projeção do segmento PD, que é P'D, será maior que a projeção do segmento PC, que é P'C. No entanto, quando a projeção é maior, ou quando o lado oblíquo é maior, ele forma com a sua projeção um ângulo menor. Então, esse ângulo, que eu vou chamar aqui de alfa, é menor que o ângulo beta. E por quê? Porque quanto maior o segmento e sua projeção, menor é o ângulo. Tá certo? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo que se o segmento PD é maior que o segmento PC, então o ângulo PD', o ângulo PD', que é esse ângulo aqui, será menor que o ângulo PC'P', que o ângulo PC'P', que é esse ângulo aqui. De dois segmentos oblíquos não congruentes, aquele que forma com a sua projeção um ângulo menor é maior. Muito tranquilo. Basta eu olhar para os dois ângulos para perceber que o ângulo beta é maior. E se o ângulo beta é maior, é porque o lado PC é menor que o lado PD. Também posso afirmar que a projeção P'C será menor do que a projeção P'D. É isso que está escrito aqui, ó. Exatamente isso que está escrito aqui. Distância entre um ponto e uma reta. A distância de um ponto a uma reta é a distância desse ponto à projeção dele sobre a reta. Falei disso em slides anteriores, né? Eu tenho aqui um ponto
se eu traçar uma perpendicular à reta R que passa pelo ponto P, eu obtenho a projeção de P sobre a reta R, P'. E a distância de P até a sua projeção P' é a distância do ponto P até a reta R. Se o ponto pertence a R, a distância entre eles é nula, como é óbvio. Se o ponto P estivesse sobre a reta, a distância entre o ponto P e a reta seria nula. Distância entre duas retas paralelas. A distância entre duas retas paralelas é a distância entre um ponto qualquer de uma delas e a outra reta. Então, se eu pegar um ponto Q sobre a reta R, a distância da reta R até a reta S será a distância do ponto Q até a reta S. É exatamente o que está aqui. Se duas retas distintas são paralelas, os pontos de uma delas estão a igual distância da outra. Isso é uma consequência do que a gente falou aqui em cima, né? Qualquer ponto que eu pegar sobre a reta R estará a uma mesma distância de S, porque as retas são paralelas. Propriedade dos pontos da mediatriz. Todo ponto da mediatriz de um segmento é equidistante das extremidades do segmento. Então, nós temos aqui o segmento AB e a mediatriz está aqui, que passa pelo ponto médio de AB, ou seja, divide o segmento AB em dois pedaços congruentes. O que está dizendo aqui é que se eu tomar qualquer ponto sobre a mediatriz, por exemplo, este ponto Q, esse ponto estará a uma mesma distância de A que estará de B. É isso que está escrito aqui. O segmento PA é congruente ao segmento PB. Em outras palavras, o ponto P está a uma mesma distância de A que está de B. Propriedade dos pontos da bissetriz. Todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados do ângulo. O que está sendo dito aqui é o seguinte: se eu tomar qualquer ponto sobre a bissetriz S, esse ponto estará a uma mesma distância do lado R que estará do lado T do ângulo. Qualquer ponto tomado sobre a bissetriz está a uma mesma distância dos lados do ângulo. É por isso que nós escrevemos aqui, a distância do ponto Q até o ponto A, que está sobre o lado R do ângulo, é a mesma distância do ponto Q até o ponto B, que está sobre o lado T desse ângulo. Baricentro de um triângulo e as medianas. As três medianas de um triângulo se interceptam num mesmo ponto que divide cada mediana em duas partes, tais que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. O que está sendo dito aqui é muito tranquilo. O que vem a ser a mediana? A mediana é o segmento que sai do vértice e vai até o lado oposto, dividindo o lado oposto em dois pedaços congruentes. Certo? Esses pedaços têm a mesma medida. Isso porque a mediana tem extremidades em A e no ponto médio desse lado oposto. Como o triângulo tem três medianas, nós teremos as três medianas se encontrando em um ponto que a gente chama de baricentro e que a gente representa pela letra G maiúscula. Além disso, está dizendo que o segmento AM1 é igual ao segmento AG mais o segmento GM1. Isso eu vejo aqui, né? O segmento AG somado com o segmento GM1 dá todo o segmento AM1. Muito tranquilo isso aqui. Também está dizendo aqui em cima que o segmento AG é o dobro do segmento GM1. Ou seja, o segmento que vai de A até G é o dobro do segmento que vai de G até M1. Em outras palavras, aqui nós temos o segmento AM1 dividido em duas partes aqui em cima e uma parte aqui embaixo. Ou seja, esse pedaço é o dobro desse. Também deduzo disso daqui que o segmento AG é 2/3 do segmento AM1.
Aqui eu tenho o segmento A até o segmento M1. Como eu tenho duas partes em 3, aqui em cima, de A até G são duas partes, eu tenho duas partes de 3 do segmento todo, que é o segmento AM1. É o que está escrito aqui. Já o segmento GM1 é 1/3 do segmento todo, AM1. Por quê? Porque aqui eu tenho uma parte em 3, uma aqui e duas em cima. Então, eu terei que GM1 é 1/3 do segmento todo, AM1. Em outras palavras, da mediana toda, tá certo? Então, com isso, eu sei que a mediana é dividida em 3 partes, sendo que 2 delas vão do baricentro até o vértice e uma delas vai do baricentro até o ponto médio. O ponto de interseção ou ponto de concurso das 3 medianas de um triângulo é o baricentro do triângulo. Eu já falei isso aqui. Ou seja, o ponto G da figura é chamado baricentro do triângulo ABC. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Se eu apoiar o triângulo exatamente em seu baricentro, ele ficará em equilíbrio, exatamente porque o baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Incentro e bissetrizes internas. As 3 bissetrizes internas de um triângulo se interceptam no mesmo ponto que está a igual distância dos lados do triângulo. Bom, a gente sabe que a bissetriz é o segmento que divide o vértice, o ângulo do vértice, em 2 ângulos congruentes. Então, como eu tenho 3 ângulos num triângulo, eu terei 3 bissetrizes, S1, S2 e S3. As 3 bissetrizes se encontrarão exatamente no ponto S, que eu chamo de incentro. É o ponto de encontro das bissetrizes internas. Além disso, também foi dito aqui em cima que a distância do ponto A até o segmento BC, do ponto A até o segmento BC, é a mesma distância do ponto B ao segmento AC, que é a mesma distância do ponto C ao segmento AB. O ponto de interseção ou ponto de concurso das 3 bissetrizes internas de um triângulo é o incentro. Eu já falei disso. Ou seja, o ponto S da figura é chamado incentro do triângulo ABC. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Aqui eu tenho representado em amarelo, pontilhado, a circunferência que está inscrita nesse triângulo. Nós vamos estudar mais adiante o que vem a ser inscrição e circunscrição. Essa circunferência ela está contida dentro desse triângulo. Quando isso acontece, eu digo que ela está inscrita no triângulo. Circuncentro e mediatrizes. As mediatrizes dos lados de um triângulo se interceptam no mesmo ponto que está a igual distância dos vértices do triângulo. Nós sabemos que a mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento que divide o segmento em 2 pedaços congruentes. Aqui nós temos a mediatriz 1, dividindo o segmento BC em 2 pedaços congruentes, aqui a mediatriz 2 e aqui a mediatriz 3. Como num triângulo nós temos 3 lados, então nós temos 3 mediatrizes. O ponto de encontro das mediatrizes é chamado de circuncentro. E esse ponto ele está a uma mesma distância dos vértices. Dito de outro modo, o segmento OA é igual ao segmento OB, que é igual ao segmento OC. Tem o mesmo tamanho. O segmento OA tem o mesmo tamanho do segmento OB, que tem o mesmo tamanho do segmento OC. O ponto de interseção ou ponto de concurso das 3 mediatrizes dos lados de um triângulo
é o circuncentro do triângulo, foi o que eu disse aqui. Ou seja, o ponto O da figura é chamado circuncentro do triângulo ABC. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Eu falei no slide anterior que mais adiante nós vamos estudar o que vem a ser inscrição e circunscrição. Por ora, basta entender que aqui nessa circunferência pontilhada, nós temos o triângulo que está aqui em verde circunscrito a ela, ou seja, contido nela. Ortocentro e alturas. As três retas suportes das alturas de um triângulo se interceptam no mesmo ponto. A gente tem aqui as retas suportes das três alturas de um triângulo. A gente sabe que o triângulo tem três alturas, cada uma delas relativa a um dos lados do triângulo. O ponto de encontro dessas alturas é chamado de ortocentro. O ponto de interseção ou ponto de concurso das retas suportes das alturas de um triângulo é o ortocentro, como eu disse aqui. O ponto H da figura é chamado ortocentro do triângulo ABC. O assunto triângulos é tão extenso que eu o dividi em duas aulas e, portanto, na próxima aula seguiremos falando dessa figura geométrica. Um grande abraço a todos e até a próxima!